capítulo 49 do livro do profeta Jeremias, fala assim: a respeito dos amonitas, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel? Não tem herdeiro? Por que então o rei deles herdou a Gade e o seu povo habitou em suas cidades? Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá, dos filhos de Amon, o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e as suas cidades serão queimadas a fogo, e Israel tomará por herdade o que tomaram deles, diz o Senhor. Uivai, ó Esbom, porque destruída é Ai. Clamai, ó filhas de Rabá, vestivos de cilício, chorai e dai voltas pelas cercas, porque Malcã irá em cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque te glorias nos vales, teus vales luxuriantes, ó filha rebelde, que confia nos teus tesouros e que diz: quem virá contra mim? Eis que trarei sobre ti temor, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. E depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: não há acaso mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai, habitai nas profundezas, ó moradores de Dedã, porque a calamidade de Esaú trarei sobre ele no tempo que o visitar. Se viessem a ti os vindimadores, não deixariam uvas para a rebusca? Se viessem ladrões de noite, eles te danificariam até que tivessem o suficiente. Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não poderá esconder-se. É destruída a sua descendência, e os seus irmãos, e também os seus vizinhos, e ele já não é. Deixa os teus órfãos, eu os preservarei com vida, e em mim confiarão as tuas viúvas. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber do cálice, beberão certamente, e tu serias absolvido de todo. Não serás absolvido, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra se tornará uma desolação, um opróbrio, um deserto e uma maldição, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi um rumo vindo do Senhor, que um embaixador é enviado aos pagãos, dizendo: ajuntai-vos e vinde contra ela e levantai-vos para a batalha, porque eis que pequeno te fiz entre os pagãos, desprezado entre os homens. A tua terribilidade te enganou e a arrogância de teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos montes, ainda que leves como a águia o teu ninho, dali te derrubarei, diz o Senhor. Também será Edom uma desolação, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como aconteceu na destruição de Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Não morará ali ninguém, nem habitará nela filho de homem. Eis que com um leão ele subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me pedirá contas? E quem é o pastor que subsistiria perante mim?
Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou sobre Edom e os seus desígnios que ele intentou sobre os moradores de Temã. Certamente os mais pequenos do seu rebanho os arrastarão. Certamente ele devastará suas moradas com eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do grito até no mar vermelho se ouviu o som. Eis que ele subirá como águia e voará, e estenderá suas asas sobre Bosra, e o coração dos valentes de Edom será naquele dia como o coração de mulher em dias de angústia de parto. A respeito de Damasco, Amate envergonhou-se e Arpade, porquanto ouviram más novas, desmaiaram no mar a angústia, não se podem sossegar. Enfraquecida está Damasco, voltou-se para fugir, e um tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram, como de mulher que está de parto. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade da minha alegria. Portanto, os jovens cairão em suas ruas, e todos os homens de guerra serão mortos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar e aos reinos de Azor, os quais feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente. As suas tendas e os seus gados tomarão, as suas cortinas e todos os seus vasos, e os seus camelos levarão para si. E lhes gritarão: há medo por todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque tomou conselho contra vós Nabucodonosor, rei de Babilônia, e contra vós intentou um desígnio. Levantai-vos, subi contra uma nação pacífica que vive confiadamente, diz o Senhor, que nem tem portas nem ferrolhos, que vive solitária. E serão seus camelos por presa, e a multidão dos seus gados por despojo. E espalharei a todos os ventos aqueles que estão nos rincões mais distantes, e de todos os seus lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor será morada de chacais, uma desolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem habitará nela filho de homem. A palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. E trarei os quatro ventos dos quatro cantos do céu sobre Elão, e os espalharei na direção de todos esses ventos. E não haverá nação aonde não venham fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E trarei sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada até que os consuma. E o meu trono porei em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Mas acontecerá nos últimos dias que eu farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. O capítulo 49 vai falar sobre um assombro. E o que é esse assombro? Esse assombro são as profecias de destruição. O Senhor, ele fez levantar-se Jeremias como profeta, para que Jeremias profetizasse a desolação de muitos lugares. A desolação de lugares e terras onde não quiseram ouvir a voz de Deus, onde se rebelaram contra o Senhor, onde colocaram as suas próprias vontades acima da vontade do Senhor. O que nós podemos observar nesse capítulo 49 é que muitas pessoas
elas dão autoridade para quem não tem autoridade. Os deuses demônios não têm autoridade. O único que tem autoridade sobre céus e terra é o Deus Criador. E ele dá essa autoridade ao filho dele, o Messias, ungido de Deus, que nasceu com um propósito e uma missão de vida. E quantas vezes nós olhamos para essa palavra e compreendemos que muitas vezes nós damos autoridades aos homens, nós damos autoridades a uma sociedade, nós damos autoridades ao sistema, quando na verdade a grande autoridade é o Senhor. A religiosidade, ela não tem autoridade se ela não tiver baseada na palavra do Senhor. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos que acima de tudo e de todos existe um Deus no reino. Ele reina sobre todas as coisas. E diante dessa palavra, nós nos voltamos ao nosso Criador, ao Deus de Israel, ao Deus que pode todas as coisas. Que essa palavra venha ser instrumento nas nossas vidas hoje. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.